Salve, rapaziada, boa tarde a todos. Terça-feira com o início da terceira fase da Copa do Brasil. Recomeça, né, a principal competição aí de mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. E o Santos entra em campo hoje às 19 horas, terceira fase da Copa do Brasil. O Santos vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, os donos da casa. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá? Curta o conteúdo, dê aquela moral de sempre para o canal. Dias de jogos, dias de rapidinha do R-City aqui no canal. Temos um grande número de views, grande número de inscritos. Então, continue se inscrevendo, fortaleça o projeto, beleza? Muito obrigado. E a partida, como eu disse anteriormente, lá no estádio Santa Cruz, casa do Botafogo de Ribeirão Preto. Santos começa essa terceira fase fora de casa, longe da Vila Belmiro. E o Santos jogou na última terça-feira. O Santos vem de boas lembranças, entre aspas. Semana passada o Santos venceu o Blooming por 1-0 na Bolívia. Porém, o resultado foi bom. O desempenho já não foi o melhor dos desempenhos. Jogou mal, mas no finzinho do jogo, com 1 a mais, o Santos conseguiu a vitória contra o Blooming. Lembrando que o Blooming, lá em Santa Cruz de la Sierra, não tem altitude. Então o Santos não tem nem essa desculpa de falar que sofreu pela altitude. O Blooming, que é o vice-lanterna do Campeonato Boliviano, e o Santos sofreu muito para conquistar essa vitória contra os bolivianos. Então, venceu, estreou com vitória na Sul-Americana, porém, chega com uma certa desconfiança para o restante das competições nessa temporada. Já o Botafogo de Ribeirão Preto teve praticamente um mês de preparação para esse jogo. Lembrando que o último jogo do Botafogo de Ribeirão Preto foi no último dia 12 de março. 12 de março foi a partida de quartas de final do Paulistão. Jogo esse contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo acabou sendo derrotado por 2-0. E desde então, o Botafogo não jogou mais nenhuma partida oficial. Então tá parado todo esse tempo. Para algumas equipes que ficaram paradas aqui em São Paulo, a gente viu o Corinthians, que jogou contra o Liverpool do Uruguai, o São Paulo, que fez uma boa partida contra o Tigre. Então, para algumas equipes, surtem um bom resultado esse período de paralisação. Para o Santos já não foi tão bom. O Santos não voltou jogando um bom futebol. Tudo bem que estava longe de casa, mas o Santos é inegável que não jogou bem contra o Blooming na semana passada. Vamos ver se para o Botafogo de Ribeirão Preto essa paralisação, essa mini pré-temporada do Botafogo vai surtir efeito dentro de campo, e o Botafogo fará uma partida hoje boa contra o Santos. Lembrando que o Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Está na Série B, e o Santos, obviamente, está na Série A, todo mundo sabe, né? E o Botafogo, a campanha do Botafogo nessa Copa do Brasil até chegar esse confronto contra o Santos foi na primeira fase. Passou contra o Parnaíba após um empate por 0-0 fora de casa, garantiu a classificação. A equipe que está jogando fora, se segura o empate, garante a classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto fez valer o regulamento. E na segunda fase venceu por 3-1 o São Raimundo. Então, essas foram as partidas até chegar à terceira fase, nessa partida mais difícil da competição até o momento para o Botafogo. E o Santos venceu na primeira fase o Ceilândia por 1-0 e na segunda venceu o Iguatu por 3-0. O desempenho do Santos é um pouquinho melhor que o do Botafogo de Ribeirão Preto nesse início de Copa do Brasil. Óbvio, né? Se for analisar só números, friamente os resultados, o Botafogo empatou contra o Parnaíba na primeira fase, uma equipe tecnicamente muito abaixo que o próprio Botafogo, e o Botafogo precisou do regulamento para garantir essa classificação. O Santos venceu os 2 jogos, fez valer o favoritismo e chegou com mais tranquilidade para a terceira fase da Copa do Brasil. Pelo lado do Santos, o Daniel Ruiz certamente será uma novidade hoje.
Daniel Ruiz, que deu o passe para gol, ele que cobrou o escanteio para o Bauerman cabecear e marcar o gol lá na Bolívia contra o Blume. Agradou muito o Odair Helman, e o Daniel Ruiz certamente será titular. O meia colombiano provavelmente estará entre os 11 iniciais hoje. E o Santos segue com seus desfalques, que é o João Lucas, o Mendonça, o Joaquim, o Lucas Braga, Alex e Soteldo. A boa notícia é que certamente esses jogadores estarão na partida de volta lá na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, certamente, no jogo de volta, o Santos estará com um elenco mais reforçado contra esse próprio Botafogo. E até no início do Brasileirão, o Santos provavelmente terá uma equipe mais forte do que vem apresentando atualmente. E em 15 jogos nessa temporada, falando primeiro dos donos da casa, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu 5, empatou 3 e perdeu 7 jogos. Baixo aproveitamento da equipe Ribeirão Pretana, apenas 40% de aproveitamento nesse início de 2023. O Peixe jogou as mesmas 15 partidas, porém venceu 6, empatou 5 e perdeu 4. Aproveitamento de 51,11%. É um baixo aproveitamento pelo tamanho do Santos, porém bem melhor do que o próprio aproveitamento do adversário de hoje, o Botafogo. Então, o Santos, apesar de um início catastrófico nessa temporada de 2023, não garantir a classificação nem para as quartas do Paulista, algo que o Botafogo conseguiu, o Santos tem um início de temporada melhor. Pelo menos os números do Santos são melhores do que o do próprio Botafogo de Ribeirão Preto. E o confronto retrospecto dessa partida, uma partida de muitos anos aqui no estado de São Paulo, uma partida tradicional entre Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Para quem é de fora de São Paulo, esse confronto acontece há quase um século. São duas equipes antigas aqui no estado de São Paulo e elas já se enfrentaram em 96 partidas. O Botafogo de Ribeirão Preto, o dono da casa da partida de hoje, venceu 16, 22 empates, e o Santos venceu 58 partidas. Então, uma ampla vantagem do Santos. Santos, obviamente, por ser a equipe com maior poder aquisitivo, uma equipe mais tradicional, obviamente, tem esse número com muita vantagem do que o próprio Botafogo. E esse ano as equipes já se enfrentaram, foi pela primeira fase do Paulistão, e contrariando esse retrospecto, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu a partida em plena Vila Belmiro. Venceu por 1-0 e o Botafogo venceu lá na Vila com um gol do Matheus Carvalho. E a última partida no estádio Santa Cruz, o palco da partida de daqui a pouco entre Santos e Botafogo, foi em 2019. E o Botafogo goleou o Santos. Surpreendentemente, em 2019, o Botafogo goleou o Santos por 4-0. O Santos, na época, era comandado pelo Sampaoli. Naquele ano, o Santos conseguiu até um vice-campeonato brasileiro. Porém, nessa partida no Paulistão, 4-0 para o Botafogo, uma goleada, um resultado muito surpreendente. Na época, o Santos tinha um elenco até melhor do que o que tem atualmente. Porém, o Botafogo não tomou conhecimento e goleou o Botafogo. Pelo lado do Botafogo de Ribeirão Preto, a gente falou do Ruiz, né, que provavelmente será titular na partida de hoje, o Daniel Ruiz, que é o colombiano que provavelmente será titular pelo lado do Santos, agradou o Odair Helman. E pelo lado do Botafogo de Ribeirão Preto, o principal destaque da equipe nesse início de ano é o atacante Robinho. Não é aquele Robinho, não, é outro Robinho, tá? O Robinho do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele vem sendo o principal jogador nessa temporada. Em 11 partidas, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências. Então, participando frequentemente em gols da equipe de Ribeirão Preto. Robinho é um jogador muito perigoso pelo lado dos donos da casa da partida de hoje. Então, o Santos precisa ficar muito atento com esse atacante veloz e que sabe fazer gols. Pelo lado ainda do Botafogo de Ribeirão Preto, um desfalque. O Santos tem alguns desfalques, né? O principal deles, o Soteldo. Perdão. Eita, nós, perdão.
O Botafogo de Ribeirão Preto não terá o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, meia do Santos, está emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, porém precisa de uma multa, né? O Botafogo precisaria pagar uma multa para o Lucas Lourenço atuar nessa partida. O Botafogo não irá pagar e o Lucas Lourenço não será relacionado. Mas o Lucas Lourenço não é nem titular absoluto nessa equipe de Ribeirão Preto, não é um dos principais jogadores da equipe, então não é uma ausência que será tão sentida assim pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Vem sendo um jogador de segundo tempo para a equipe mandante de hoje. Provável Botafogo de Ribeirão Preto com Matheus, Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean. Felipe Souto, Bosquete e Robinho. E o trio de ataque com o argentino Tomás Andrade, Osman e Edson Carioca. E pelo lado do Santos, João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Dodge, Camacho e Daniel Ruiz. Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Essas são as equipes. Nesse início de ano, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Santos. O Botafogo de Ribeirão Preto ele teve um período para se preparar para esse jogo, focou totalmente nessa partida de Copa do Brasil. O Santos teve que fazer uma longa viagem para a Bolívia, tem o desgaste, obviamente o Santos descansou uma semana, a partida foi na terça passada, mas eu acho que o Botafogo está mais preparado para o jogo de hoje. Mas eu acho que o Botafogo de Ribeirão Preto mostrou nesse Paulista que não tem uma equipe tão qualificada, é uma equipe limitada, que eu acredito até que no Brasileirão vai brigar do meio de tabela para baixo, e acredito que o Santos, mesmo vivendo um mau momento como vem vivendo nos últimos tempos, não apresenta um bom futebol há muito tempo. Eu acho que o Santos ele é um favorito para o confronto em geral, para a classificação. Mas para a partida de hoje eu acredito em um empate. Acho que vai ser uma partida difícil. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe que sabe usar o mando de campo ao seu favor. Tanto que a última partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e Santos no estádio Santa Cruz foi 4-0 para o Botafogo. Foi em 2019, já fazem 4 anos, na verdade. Mas mostra que o fator casa para o Botafogo é muito importante. Mas o Botafogo é uma equipe limitada, uma equipe que não tem grandes nomes, não fez um bom campeonato paulista, apesar de ter vencido o Santos na Vila Belmiro, mas eu acredito que o Santos de hoje é melhor que o Santos do Campeonato Paulista. Fez uma preparação, teve quase um mês para trabalhar para iniciar a Sul-Americana, jogou longe de casa, venceu, aos trancos e barrancos, mas venceu, foi seguro até defensivamente, o Santos não tomou grandes sustos contra o Blumen, também não atacou, mas não sofreu grandes sustos. Então acredito que para o confronto de hoje é um jogo equilibrado, eu acredito em um empate e o jogo de volta, o Santos tem o favoritismo para a classificação. Mas hoje acredito em um 0-0, aquele joguinho xoxo em Ribeirão Preto, até porque o Santos vai ter medo de se expor e tomar gol, e o Botafogo também vai ter medo de ir muito para cima e acabar, quem sabe, tomando 1-2 gols e deixando a classificação longe, né? É praticamente impossível para ser revertido na Vila Belmiro. Então, esse é meu palpite, um empate nesse jogo de terceira fase de Copa do Brasil entre Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Confronto paulista nessa terceira fase de Copa do Brasil, obviamente o jogo mais difícil tanto para o lado do Botafogo, tanto para o lado do Santos. Jogo bom para se acompanhar hoje às 7 horas da noite, lá no estádio Santa Cruz. Então, quem está vendo antes, às 7 da noite tem essa partida, e quem está vendo muito próximo do jogo vai passar na TV a cabo essa partida. Não perca, porque é um bom jogo. Duelo paulista sempre rende grandes emoções. É isso aí, comente aqui qual o placar que você acha da partida de hoje, o que a gente pode acrescentar nos rapidinhas do R-City, dê sua opinião, que é importante, e se inscreva no canal, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!